Fala galera da vida, hoje bem-vindo novamente ao curso de Lógica e Programação Virada no Jiraiya. E vamos fazer um exercíciozinho da nossa lista. Alguns exercícios dessa lista nós meio que já resolvemos de tabela. Então, por exemplo, elaborar um programa que apresente o somatório dos números da faixa de 500. Não, na verdade a gente não fez. Mas esse aqui a gente fez com ímpar. Com par você já sabe como fazer. Fatorial, essas coisas, na verdade você deveria fazer essa lista de laços de repetição quando você terminar todas as aulas de laços de repetição. Ainda temos o while, que vamos fazendo exercício, o do while e o for. Então até lá, eu aconselho vocês não começarem a fazer essa parte de laço de repetição. Bom, eu achei interessante esse problema número 10, apresentar ao usuário uma tela solicitando um login e depois uma senha. O usuário e senha corretos devem estar armazenados em constantes no seu programa. Se o usuário acertar o usuário e senha, exibir a mensagem de acesso concedido. Caso contrário, exibir a mensagem de acesso negado e voltar a pedir usuário e senha. Bom, então, isso daqui, na verdade, é um sisteminha bem interessante que a gente pode fazer, um algoritmozinho parecido com esse que nós fizemos. Então, vamos clicar com o botão direito em laço de repetição, while Java Class, e vamos colocar aqui, aula 04, login, exercício, login, e não sei por que trocou ali. Bom, public static admin. Então, a primeira coisa que ele está pedindo aqui no exercício é guardar o usuário e senha corretos em uma constante. Na verdade, constantes são variáveis onde você não pode alterar o valor. Mas isso é outro caso que você vai ver quando você estiver no curso de Mata no Java. Aqui nós vamos criar, por exemplo, uma variável. Vamos chamar essa variável login. Nós podemos dar um nome aqui, Luffy, e nós vamos colocar aqui string password recebe rei dos piratas. Bom, com o login e password, imagine que isso aqui está em um banco de dados, em algum lugar onde você vai fazer a validação. E agora o que nós precisamos é de alguém para validar. Então, nós temos aqui o while e nós precisamos fazer o seguinte. Esse laço ele precisa ficar executando enquanto o login e o password que forem digitados pelo usuário não forem exatamente esses aqui. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode colocar assim, da seguinte forma. Boolean usuário autenticado recebe true. Ou você colocar assim, falso. O que vai acontecer? Você vai colocar aqui, usuário autenticado. Vamos ver. Salte, só para a gente testar, dentro do while. Então, se você colocar Ctrl Shift F10, você vai ver aqui que nós não temos absolutamente nada. Por quê? Porque nós colocamos como falso e significa que ele não vai executar esse while, porque essa condição só vai executar enquanto isso for true. Mas se nós colocarmos aqui como true, então você pode ver que fica um pouquinho complicado. Por quê? Porque dá a sensação de que o usuário ele já está autenticado. Na verdade, o que a gente tem que fazer é trocar o nome dessa variável aqui. Então, isso é uma das coisas que não está geralmente explícita nos livros e em documentações, mas é algo que pode confundir a cabeça de outras pessoas que vierem olhar o seu código. Quando você está desenvolvendo sistemas, você nunca desenvolve um sistema sozinho. Sempre vai ter uma outra pessoa que em algum momento vai começar a dar manutenção naquele seu sistema. Então, se você colocar aqui, por exemplo, usuário autenticado, significa que pode ser que ele já entenda que o usuário já foi validado de alguma forma. Então, a gente tem que mudar o nome dessa variável. Por exemplo, exibir tela login. Então, quando a gente troca exibir tela login, agora sim fica mais fácil de entender. Por quê? Porque você está falando, olha, vamos exibir a tela de login, ou seja, while exibir tela login. Se você quiser, você pode colocar aqui igual a true, mas não é obrigatório. Você pode colocar exibir tela login assim, porque ele vai traduzir isso daqui enquanto true, ou você pode colocar igual a true. Então depende do que você
você quer. Então, vamos colocar aqui da melhor forma que é do Java. Exibir tela login. E exibir tela login? True. Agora nós precisamos do usuário, do login e do password. Como é que a gente faz isso? Bom, nós vamos colocar aqui salt, digite seu login. Aí você já sabe, na verdade está faltando uma outra variável aqui. Scanner, recebe new scanner, system.in. Estou criando a variável fora do while, porque se eu criar essa variável dentro do while, o que vai acontecer? Todas as vezes que executar esse programa, essa variável ela vai ser criada. E isso consome espaço e memória. Não que você precise se preocupar tanto, mas quando você tem um programa aí com milhões de linhas e milhões de objetos, milhões de variáveis sendo criadas, começa a ser um problema. Então, é uma boa prática, se nós vamos utilizar apenas uma vez, cria fora do while. E nós vamos reusar ela. Mais detalhes sobre objetos no curso de Maratona Java. E agora nós vamos ter uma variável aqui, nós vamos criar uma variável somente nesse escopo. Então essa variável vai ter que mudar todas as vezes que esse laço reiniciar. Então é por isso que nós vamos declarar e inicializar a variável aqui. Então nós não podemos usar password, porque se eu colocar assim, password recebe scanner.next, significa next line, significa que eu estou lendo string. Bom, se eu colocar assim, o que vai acontecer? Eu vou sobrescrever esse espaço em memória e eu vou perder o que foi digitado. Eu não posso utilizar esse cara. No Java, se você quiser ter certeza que você vai bloquear e não deixar ninguém mudar o valor que você criou, você poderia criar a variável como final. Aí você vai ver aqui que você não pode dar um novo valor. Então, vamos adicionar aqui. Adicionando final, você está falando que depois que você associar o valor para essa variável, login e password, você não pode mais alterar. Então você está vendo aqui que tem agora um erro de compilação. Esse erro de compilação está dizendo, olha, você não pode mais trocar a variável, associar um novo valor para a variável password, porque essa variável é uma constante, é uma variável final. Bom, então desse jeito nós temos certeza absoluta agora de que ninguém vai alterar os valores originais de login e password. O que a gente precisa fazer então? Criar aqui uma nova variável, string password digitado. E agora, mesma coisa aqui, vamos trocar dentro do while, vamos digite sua senha. Vamos copiar esse cara aqui, Ctrl C. Na verdade aqui é login digitado, não password. Login digitado e password digitado. Agora é o seguinte, exibir tela login. Interessante. Bom, lembre-se que nós já sabemos como fazer isso. Então, no Java tem várias formas de fazer isso. Vamos fazer da forma mais simples, da forma que vocês sabem, utilizando if. Então, utilizando o if, nós vamos colocar aqui if login digitado ou login, como vocês preferirem, se o que você tiver dentro da memória associada à variável login. Lembre-se como você faz comparações com strings, login.equals. Se o que você tiver dentro de login for igual ao que foi digitado aqui, ou seja, o que valor de memória de login digitado, e lembre-se que tem que ser login e password. Como é que a gente faz o e comercial, mesma coisa, e o password ponto equals o password que foi digitado. Então o que a gente faz? Exibir tela login recebe falso. Mas na verdade, olha os requisitos aqui. Se o usuário acertar o usuário e senha, exibir a mensagem acesso concedido. Caso contrário, exibir mensagem acesso negado. Bom, então significa que se nós temos esse if aqui e ele for true, significa que o acesso foi concedido. Nós temos que colocar aqui out acesso concedido. Se não, o se
Salt acesso negado. Então, você está vendo aqui que nós não precisamos colocar exibir login para true, porque só vai ser falso se executar esse pedaço do if. Senão ele vai continuar true e ele vai voltar aqui para o começo do if. Bom, vamos tentar aqui, Ctrl Shift F10. Bom, login, vamos começar aqui, William, senha, acesso negado, digite seu login. Agora sim, vamos colocar aqui, Luffy, digite sua senha. Então a senha que nós colocamos foi Rei dos Piratas. Acesso concedido e simplesmente o programa parou. Agora, lembre que eu falei na aula de switch que você tem um comando que simplesmente para a execução dos programas. Bom, o nome desse comando é o break. Então, a gente pode melhorar um pouquinho a visualização desse código fazendo o seguinte. Break e remove o else. William, o que você está fazendo aqui? Tá vendo aqui? Tem duas coisas acontecendo. Primeira, nós tivemos o else porque o que o break faz? Lembre-se que o break ele interrompe um laço de repetição. Se nós voltarmos para as estruturas condicionais switch case e você vir aqui os dias da semana, lembre-se que quando nós digitamos o dia segunda-feira, nós colocamos o break e o que o break fez? Ele terminou a execução desse bloco de código que começa na linha 6 até a linha 31, pulando para fora. É isso que vai acontecer no nosso caso aqui. Quando nós colocamos esse break, o break ele vai interromper, não o if, porque o break nunca interrompe o if, ele interrompe o laço de repetição mais próximo do lugar onde você está. Então, nesse caso, if não é um laço de repetição, o laço de repetição é um while. Então, o que o break vai fazer? O break ele vai simplesmente parar esse laço de repetição e exibir aqui acesso concedido e nós podemos colocar aqui uma mensagem, programa terminado. Ou seja, essa linha aqui, ó, esse código está todo dentro. Se vocês verem esse cara aqui, vai daqui até aqui. O break, ele vai pular todo o while, ou seja, o break vai interromper tudo isso daqui, exibindo só esse pedacinho. Vamos ver. Ctrl Shift F10. Então eu vou colocar aqui, digite seu login, Luffy, ops, ixi, já errei. Vou colocar de novo. Luffy, Rei dos Piratas. Acesso concedido, programa terminado. Ou seja, mesmo sem o else, ele não executou por causa do break. Agora, quer ver como é que é essa execução linha a linha? Então, vou colocar aqui um breakpoint, você não precisa entender agora o que significa isso, e vou executar com esse insetozinho. Você vai ver que o programa ele parou a execução aqui. Então, você está vendo que ele está dizendo todas as variáveis e os valores de memória que a gente tem. Vou executar linha a linha. F8. Digite seu login. Se você vier aqui, você vai ver aqui no console. Digite seu login. F8. Agora ele está esperando digitar o login. Eu vou digitar Luffy. Dei Enter. Ele continuou. Tá vendo aqui? Ele está executando linha por linha. F8. Password digitado. F8. Vou digitar aqui. Rei dos Piratas. Enter. Agora você vai ver que ele vai comparar. Então você vai ver aqui que ele vai comparar esse cara. E depois ele vai comparar esse cara. Se você quiser, já ensinando um pouquinho de IntelliJ, você pode executar clicando nesse botãozinho aqui. Tá vendo essa calculadorazinha? Vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse cara. Vou selecionar login.equals login digitado. Vou clicar com o botão direito, copy. E vou clicar nessa calculadora. Tá vendo aqui, nessa calculadorazinha, você tem evaluate. Mais. Então, eu vou clicar aqui, login.equals digitado, evaluate. Opa, significa que é true. Vou fechar e vou copiar agora password.equals valor digitado, Ctrl C, volta na calculadorazinha, tá vendo aqui que ele já veio, coloca um ponto e vírgula, evaluate, opa, true também. Significa que esse if, eu posso copiar tudo se você quiser, Ctrl C, coloca aqui um ponto e vírgula, opa, na verdade não pode colocar um ponto e vírgula, vamos avaliar, resultado true.
ou seja, esse if todo aqui resultou em true, ou seja, esse if vai ser executado. Pressionando F8 novamente, agora ele vai imprimir acesso concedido, F8. Está vendo aqui que ele tela login falso, ou seja, agora o valor de memória tela login é falso. Está vendo aqui? Ó, isso daqui é o IntelliJ dizendo o valor em memória dessa variável exibir tela login. E tá vendo que eu executei o break? Eu vou apertar F8 e você vai ver que ele não vai vir para cá. Vou apertar F8, olha para onde ele foi. Para a linha 24, ele pulou a linha 21. Se você quiser resumir o programa, é só você clicar nesse playzinho que tem aqui do lado. Pum. E o programa foi terminado. O que acontece se eu fizer a mesma coisa, um breakpoint aqui, executar novamente com um insetozinho. Agora, vou fazer o mesmo processo, F8, F8, ele está esperando você digitar. Vou digitar qualquer coisa, F8, F8, mais qualquer coisa, F8. Você vai ver que esse if agora, eu vou copiar tudo isso aqui. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Opa, falso. Então, F8, está vendo que ele exibiu acesso negado? Agora eu vou apertar F8 novamente, olha o que vai acontecer. Chegou na linha 23, pum, voltou para o começo do while e você vai ter que fazer o processo todo novamente. Então, se você quiser terminar a execução, só clica no stop. E se o break ele está indo daqui, da linha 19, direto para a linha 24, significa que ele não está voltando para cá. A gente não precisa verificar esse exibir a tela login. E na verdade você nem precisa desse tela login. Você pode colocar while true e você salva ainda mais linhas no seu programa. Ou, enquanto verdade, exibe esse cara aqui. Se for igual, break. Bom, então é isso aí, galera. Programinha simples, mas aprendemos várias coisas com um simples exercício. Então eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.